Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Olá pessoal, boa tarde. Melhor, boa noite. Já é 8 horas e 34 minutos. Me atrasei um pouquinho, mas na graça de Deus estamos aqui na santa presença do Senhor para gravar mais um dia a nossa leitura. Hoje Gênesis 41. Nós lemos Gênesis 40, que foi José interpreta os sonhos na prisão. Aí nós vamos ler, capítulo lido, vamos ler Gênesis 41. Deus não se esqueceu de José. Graças a Deus, gente. Eu vejo que José passou por muitas coisas. Ele poderia ter dito que, mas Deus esqueceu de mim, ter virado as costas para Deus e ter dito, não, se está acontecendo tudo isso na minha vida é porque Deus não gosta de mim, Deus não está comigo. Mas não, Deus estava com ele e ele sabia que Deus estava com ele. Mesmo na provação, ele não deixou de adorar o Senhor. E o Senhor se agrada disso, porque nem sempre na tua vida vai ser vitória. Mas quando for a vitória, você tem que saber que foi Deus que te deu. Porque no dia da tua derrota, no dia que você estava derrotado, Deus estava ali. Mas ele precisa ser exaltado para que no dia da vitória, ele esteja ali também. Porque senão vai ser sempre derrota. E quando você olhar para trás, você vai se arrepender de não ter ficado com o Senhor. Porque não vem vitórias. Quem não tem o Senhor não vem vitórias. Pode vir vitórias do mundo, que nem muita gente tem vitórias do mundo, mas não é essa vitória que importa para nós. A vitória que importa para nós é aquela que vem de Cristo, porque aquela é uma vitória nossa, aquela é uma vitória ganha pela graça, pelo sangue derramado. E aquela ali é uma vitória para sempre, ela é uma vitória eterna, que é a vitória, a promessa da nossa vida eterna depois. É a nossa maior vitória, é quando a gente sair daqui, chegar lá e se encontrar com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente estiver lá em cima com ele, essa vai ser a nossa maior vitória. Aqui a gente vai ter muitas derrotas, gente. Muitas, porque o inimigo está solto. Ele está solto no mundo para te derrotar. Ele não quer que o teu espírito vá com o Senhor. Então, a grande luta dele é para que você seja um derrotado, para que você seja, mas não faz mal, gente. Vai vir as derrotas. Mas você tem que estar firme na rocha que é Cristo. Então, hoje vamos ler Gênesis 41 e vamos orar, gente. Vamos pedir a Deus para que Ele abençoe, para que a gente possa ter um entendimento da palavra dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na Tua santa presença, Paizinho. Oh, Deus querido. Hoje, Gênesis 41, Pai. Abençoa, Pai, para que a gente possa ter um entendimento da Tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego a cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui. Aqueles que ainda hão de vir, Senhor. Aqueles que vão escutar a Tua palavra. Abençoa, Senhor, frutifica a Tua palavra no coração de cada um. Faça, Senhor, com que a Tua palavra saia, Senhor, da boca de cada filho seu que escutou, Senhor, com entendimento, com discernimento e com firmeza, Senhor, na Tua palavra, Pai. Com firmeza na Tua verdade, para passar, Senhor, aos outros irmãos que ainda não conhecem, Senhor, o que o Senhor deixou escrito para nós, que a Tua palavra possa correr ao mundo, Senhor, e muitos corações, Senhor, possam se alegrar com ela, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Deus não se esqueceu de José. Passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiram do rio 7 vacas, formosas à vistas e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subirem do rio, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do rio Nilo, à beira do Nilo. Que eu acho que é o rio Nilo, né? Deve ser à beira do Nilo, mas aqui só fala à beira do Nilo. E as vacas feias à vista
e magras de carne devoraram as 7 formosas avistas e gordas. Então o faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotarem 7 espigas, miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã, seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Das minhas falhas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Ora, estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos, e ele nos los interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de traje e apresentou-se ao Faraó. E Faraó disse a José: Tive um sonho, e não há quem interprete. De ti, porém, ouvi dizer que, ouvindo, conta um sonho. Desculpa, gente, vou repetir de novo. Ouvir dizer... Não, assim. Tive um sonho, e não há quem interprete. De ti, porém, ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Isso não está em mim. Deus é quem dará uma resposta de paz ao Faraó. Então disse Faraó a José: Em meu sonho estavam eu em pé à beira do Nilo, e eis que subiram do rio 7 vacas gordas, de carne e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após elas subirem, outras 7 vacas fracas, muito feias à vista e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoraram as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem consumido, não se podiam conhecer que as houvessem consumido, porque o seu aspecto ainda era tão feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que, de uma só cana, subiram 7 espigas cheias e boas. Após elas brotarem 7 espigas murchas, miúdas e queimadas ao vento oriental. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. Ora, contei isso aos magos, mas não houve quem me interpretasse. Então lhe disse José: O sonho do Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. 7 vacas boas são 7 anos, as 7 espigas são também 7 anos. O sonho é um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos, bem como são as 7 espigas miúdas e queimadas ao vento oriental. Serão eles 7 anos de fome. É isso que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E estes seguirão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque essas coisas é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora, Faraó, de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. E
Ajuntem eles todo o mantimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão do faraó, para mantimento nas cidades e guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. José é feito governador do Egito. Esse parecer foi bom aos olhos do faraó, e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse o Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te-ei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão do seu anel sinete e pô-lo na mão de José. Vestiu-o de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço o colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José: eu sou o Faraó. Sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José Zafnate Paneã e deu-lhe por mulher a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos, quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. E saiu José da presença do faraó e passou por toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância, e José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor das cidades guardou-o dentro da mesma. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Os filhos de José. Antes que viessem o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, e lhes deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então as 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, porém em toda a terra do Egito havia pão. Depois toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou ao faraó por pão. E faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Meu Deus. Deus seja louvado, gente. Em todos os momentos, Deus seja louvado. Seja na hora da aflição e seja na hora da fartura, foi como eu falei. Deus sempre vai estar ali, sempre. A importância disso é a gente saber dar o devido valor, não fazer a distinção de como o nosso coração vai se pôr a Deus na hora da aflição e na hora da vitória. Gente, tem que ser igual. Não pode ser assim, mas Deus está deixando eu passar por isso, mas eu estou passando por isso porque Deus fez isso, e se revoltar contra Deus. E quando chegar a hora da vitória, mal lembrar que é
de Deus que vem aquilo ali, ou lembrar e dizer, eu sou vitorioso porque Deus me deu. Não, gente, na hora da aflição, na hora da vitória, Deus está ali, e Ele tem que ser louvado, agradecido, todos os dias da mesma forma. Todos os dias, seja na agonia, seja no prazer, seja do jeito que for, Ele tem que ser louvado, Ele tem que ser glorificado, o nome dele tem que ser glorificado, porque a gente sabe que vem o tempo ruim, mas depois do tempo ruim vem o tempo bom. Deus nunca dá a carga maior do que a gente pode carregar, gente. Então, vamos louvar o Senhor, seja no tempo de vacas gordas ou no tempo de vacas magras, vamos louvar ao Senhor. Saibamos aproveitar as vacas gordas, para que depois, na época das vacas magras, a gente não se revolte, porque Deus não tem culpa. Tá bom, gente? Então, uma leitura muito linda, muito linda. Capítulo não lido, capítulo lido. Amanhã, Gênesis 42. Tá bom, gente? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Paizinho. Entramos na tua santa presença, Senhor, para te agradecer por essa leitura, Senhor. Oh, Deus querido, tem dias que não são bons, Pai. Tem dias que são melhores, Pai, tem dias que são piores. Mas em todos eles, Senhor, nós temos certeza que o Senhor está ali. E isso, Pai, é o que nos dá força. É isso que nos levanta todos os dias. Deus querido, abençoa cada um dos irmãos, Pai, que estão aqui. Eleva, Senhor, ao coração e entendimento da tua santa palavra. Oh, querido Deus, abençoa essa noite. Abençoa o dia de amanhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa todos nós. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Quem não se inscreveu, gente, se inscreva, deixa aí o seu like, compartilha, é muito importante compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Vamos levar a palavra do Senhor adiante, vamos fazer com que essa palavra chegue ao coração daquele que hoje está precisando, tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.